Olá. As leis ponderais ou descoberta de novos elementos não eram os únicos objetivos de estudo da química na época. Diversos cientistas trabalhavam em diferentes problemas, como, por exemplo, Avogadro. Ele trabalhou estudando gases e formulou a hipótese que, se dois gases ideais ocupassem o mesmo volume, a mesma temperatura e pressão, deveriam possuir o mesmo número de partículas. Tal hipótese, após provada, foi incorporada às leis dos gases, estando presente na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. No que diz respeito à estequiometria, a hipótese de Avogadro possui duas implicações. A primeira diz respeito a como as fórmulas das substâncias eram diferentes das condições do modelo de Dalton. Segundo o modelo de Dalton, as equações para a formação de água e óxido nítrico seriam as seguintes: H mais O formando OH e N mais O formando NO. Quando essas equações foram confrontadas com dados experimentais para a reação, verificou-se que a equação química mostrava uma relação de 1 mol de cada reagente formando 1 mol de produto. Porém, os dados experimentais indicavam a reação de dois volumes de gases na reação de formação da água, reagindo com um volume de oxigênio, gerando dois volumes de água, indicando que a reação estava errada em relação às proporções de hidrogênio e oxigênio e água. Ao se corrigir a quantidade de substância consumida e formada de acordo com os volumes, foi observado um outro problema. Para a formação de dois volumes de água por apenas um volume de oxigênio, o gás oxigênio não poderia ser formado por apenas um átomo de oxigênio, conforme pelo modelo de Dalton, onde átomos iguais não poderiam se ligar. Dessa maneira, a fórmula do oxigênio foi corrigida para O2, mas essa correção fez com que a proporção de massas entre hidrogênio e oxigênio ficasse diferente da proporção de 1 para 8 gramas. Para corrigir isso, a quantidade de átomos na molécula de hidrogênio também foi modificada para a fórmula H2, mantendo a proporção de massa, e a quantidade de átomos de hidrogênio na água foi aumentada para 2, formando a fórmula H2O. E por fim, tem-se a equação de formação da água, escrita com a fórmula e coeficiente corretos para cada uma das substâncias, 2H2 mais O2, formando 2H2O. No caso do óxido nítrico, é visto algo semelhante. Para que um volume de nitrogênio e um volume de oxigênio formassem dois volumes de NO, seriam necessários que as moléculas de nitrogênio e oxigênio fossem N2 e O2. Essa hipótese que existe uma quantidade fixa de átomos quando os gases ideais possuem o mesmo volume, temperatura e pressão, evoluiu com o tempo até hoje existir o conceito de mol. Um mol é a quantidade de algo, que podem ser átomos, substâncias ou qualquer outra coisa, que possua Na partículas, onde Na é uma constante, o número de Avogadro, e é igual a 6,022, 140, 76 vezes 10 elevado a 23. A ideia de uma unidade expressando número é algo que já faz parte do dia a dia. É normal encontrar termos como dezenas, centenas ou milhares que expressam conjuntos de 10, 100 ou 1000 itens. Tais conjuntos são agrupamentos que têm relação direta com o sistema decimal, ou uma dúzia, por exemplo, que seria um conjunto de 12, como uma dúzia de ovos. Por que usar um número aparentemente arbitrário como a constante de Avogadro para uma unidade? A razão são as massas atômicas médias. A unidade de massa atômica é uma unidade arbitrária, sem equivalente direto com o dia a dia. Porém, ao se fazer reações químicas, é necessário determinar a quantidade de reagente e, normalmente, por uma medida de massa. As unidades de massa que usamos com frequência são unidades como miligrama, grama ou quilograma. O mol é um fator de conversão que expressa a quantidade de átomos que uma amostra deve possuir para que o valor de massa em gramas seja numericamente igual ao valor da massa atômica média que podemos encontrar na tabela periódica. Em um elemento na tabela periódica, encontramos no mínimo três informações. Acima, o número atômico, que é o número de prótons no núcleo.
Este é um número exato. Para a prata que está destacada, o número atômico é 47. No centro, o símbolo daquele elemento, que pode ou não vir acompanhado com o nome. No caso da prata, o símbolo é Ag. E, finalmente, abaixo, o valor da massa atômica média. Esse número é o resultado do cálculo da média ponderada, visto anteriormente, e possui um certo número de algarismos significativos. Mesmo que alguns elementos aparentemente tenham números inteiros, sem casas decimais após a vírgula, isso é consequência de, no cálculo da média, ou em alguma das determinações, seja de massa, seja de abundância percentual, não haver confiança no resultado, além do número antes da vírgula. Para a prata, caso se estivesse consultando o valor da massa atômica média da prata, segundo a tabela, esse seria 107,8682 unidades de massa atômica. E caso se esteja buscando o valor da massa molar da prata, esse valor seria 107,8682 gramas por mol de prata. O mesmo número, mas o tipo de unidade depende do tipo de problema que se está trabalhando. Na figura da direita, é possível observar quantidades de um mol de diversas substâncias. Da esquerda para a direita tem-se cobre, água, sal de cozinha, açúcar e alumínio. O volume ocupado depende não só da quantidade de material para que tenha a massa de um mol, que é a massa molar, mas também da densidade do material. E o cálculo do número de mols de uma substância pode ser feito dividindo a quantidade que existe da substância em gramas por sua massa molar. Caso se desejasse calcular a massa molar do cloreto de sódio, na fórmula existe um átomo de sódio e um átomo de cloro, então a massa molar do cloreto de sódio é a soma da massa molar do sódio com a massa molar do cloro. Consultando a tabela periódica, observa-se que os valores das massas molares são 22,99 gramas por mol para o sódio e 35,45 gramas por mol para o cloro. Em questões, normalmente a quantidade de algarismos significativos a ser usado depende dos dados da questão. Neste caso, como não existe nenhum valor numérico, foi escolhido usar 4 algarismos significativos. Somando-se as duas massas, encontra 58,44 gramas por mol para o cloreto de sódio. No dióxido de enxofre, existem como átomos constituintes um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Deste modo, para se calcular a massa molar, a quantidade de cada um dos átomos é levada em consideração, com a massa molar do SO2 sendo a massa molar do enxofre mais 2 vezes a massa molar do oxigênio. Consultando a tabela periódica, a massa molar do enxofre é 32,07 e a do oxigênio 16. Fazendo o cálculo, encontra-se como valor para a massa molar do SO2 64,07 gramas por mol. No caso do sulfato de magnésio heptaidratado, as 7 moléculas de água, apesar de não fazerem parte do cátion Mg2+, ou do ânion SO4 2-, fazem parte da composição da substância. Desse modo, a massa dessas moléculas deve ser considerada ao se calcular a massa molar do sal. Consultando a tabela periódica e substituindo os valores, encontra-se que a massa molar do sal é 246,49 gramas por mol. Caso vocês desejem ver os cálculos de qualquer parte da aula com mais calma, por favor, pausem o vídeo. Também, confiram se vocês conseguem chegar ao mesmo resultado, afinal de contas, erros são possíveis, seja de operação, seja de digitação. A primeira questão trata de um certo hidróxido de um metal, onde é dada a massa molar do hidróxido e pergunta-se a massa molar do metal, a identidade do metal e a massa molar do sulfeto desse metal. O primeiro passo é determinar a massa molar do metal. Como a fórmula é MOH2, a massa molar é a massa molar do metal M mais 2 vezes as massas molares de hidrogênio e oxigênio. Consultando o dado da questão e a tabela periódica, o único valor desconhecido na equação é a massa molar do metal M, uma das coisas que é perguntada na questão.
Fazendo a adição, o menor número de casas decimais é 2, e como o 2 usado na multiplicação é um número inteiro, vindo de contagem, a quantidade de algarismos significativos não é alterada. E com isso, pode-se descobrir que a massa molar do metal M é 40,08 gramas por mol, e consultando a tabela periódica, verifica-se que se trata do elemento cálcio. Para calcular a massa molar do sulfeto de cálcio, basta se somar as massas molares de cálcio e enxofre. Obtém-se como resultado 72,15 gramas por mol para o sulfeto de cálcio. Nem todas as substâncias são trabalhadas na fase sólida. Na verdade, a maior parte das reações químicas são realizadas em solução. Assim, existe uma unidade de concentração, nomeada molaridade ou concentração molar, que exprime a quantidade de mols que existe por litro de solução. Para calculá-la, divide-se o número de mols da substância, N1, pelo volume da solução em litros. Como o número de mols é a massa da substância dividida por sua massa molar, pode-se reescrever a equação como sendo molaridade é igual a massa dividido pela massa molar e o volume em litros. Várias vezes no laboratório encontram-se frascos de soluções com suas concentrações expressas na forma de concentração molar. No caso de uma solução com rótulo NaOH1M, a leitura desse rótulo seria hidróxido de sódio de concentração 1 molar ou hidróxido de sódio de concentração 1 mol por litro.